Há um silêncio que grita. Quem já sentiu tristeza profunda ou enfrentou a depressão sabe bem como é. O mundo continua girando, mas por dentro tudo parou. E nessa imobilidade, a alma implora por força. Só que nem sempre a força vem como um trovão. Às vezes, ela chega como um sussurro na oração. Porque quem dobra os joelhos, mesmo em dor, está se levantando por dentro. E isso já é um milagre. A oração em meio à tristeza não precisa ser bonita, ela precisa ser verdadeira. Deus, eu não estou bem, me segura. É isso, simples, cru, real. E veja, Deus não se ofende com sua dor. Muito pelo contrário, Ele se aproxima dos que têm o coração quebrantado. É por isso que nesses momentos, uma simples frase orada pode virar um abrigo inteiro. Não é poesia, é sobrevivência espiritual. Tem dias em que levantar da cama parece escalar o Everest. Comer algo, tomar banho, responder uma mensagem, tudo exige esforço demais. É aí que entra o poder da oração. Ela reconecta você com a fonte, e isso muda tudo. Uma dica prática? Coloque uma música de fundo e simplesmente respire, com Deus no pensamento. Comece assim. Ele entende cada lágrima que você não conseguiu explicar. Muita gente acha que tristeza é sinal de fraqueza espiritual. Isso é um erro. Até Jesus chorou, até Elias quis morrer. E Davi? Quantos salmos ele escreveu em angústia? A tristeza faz parte da jornada. O que não pode faltar é a busca por luz mesmo em meio à escuridão. E orar é como acender uma vela num túnel. Pode não iluminar tudo, mas impede que você tropece nos próximos passos. Uma boa prática é orar com o corpo também. Isso mesmo. Quando não tiver forças para falar, abrace-se. Fique em silêncio com as mãos no coração e mentalize. Senhor, entra aqui. É simples, mas poderoso. Deus entende a linguagem do corpo. E nessas horas, o toque dele é mais interno do que externo. Ele não força uma cura, ele acompanha no processo. E isso faz toda a diferença. Outra sugestão: escreva cartas para Deus nos dias mais difíceis, como se fosse um diário espiritual. Não se preocupe com a forma, apenas com a entrega. Depois, se quiser, queime a carta como um símbolo de entrega, ou guarde e releia daqui a um mês. A oração escrita tem uma força silenciosa. É uma forma de dizer, mesmo machucado, eu continuo buscando. Quem enfrenta a tristeza profunda muitas vezes se sente só, mesmo cercado de gente. É como estar em uma sala cheia e ainda assim sentir-se invisível. Mas há uma oração que rompe essa barreira. Senhor, me faz sentir tua presença. E ele responde. Talvez não com sinais sobrenaturais, mas com uma paz que não faz sentido. É assim que ele age, no meio da tempestade, traz um abrigo. Uma vez, uma mulher me disse, eu não orava porque achava que Deus estava cansado de mim. Isso é mais comum do que parece. A tristeza distorce a percepção da fé. Mas deixa eu te lembrar, Deus não se cansa de você. Ele não abandona no meio do processo. Mesmo quando você desiste de si, Ele ainda está lá. E orar, mesmo sem sentir nada, é como acender um farol em alto mar. Se possível, envolva outras pessoas. Peça oração, procure apoio. Não é vergonha, é sabedoria. Existe cura no coletivo. A Bíblia diz, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Isso vale para dores emocionais também. Quando a tristeza parece insuportável, o ombro de alguém que ora por você pode ser a resposta de Deus. Não lute sozinho. A tristeza pode nos fazer acreditar que tudo acabou. Mas na oração, Deus revela que ainda há caminhos escondidos, janelas que não foram vistas, portas que ainda vão se abrir. O problema é que a dor cega. Então, ore assim. Deus, me dá novos olhos. E Ele dá. Porque Ele é especialista em transformar vales escuros em campos férteis. E muitas vezes, é ali que nascem os propósitos mais lindos.
Algumas pessoas perguntam, mas e se eu orar e continuar triste? A resposta é, continue orando. Não desista, porque oração não é fórmula mágica, é relacionamento. Nem toda oração muda o externo de imediato, mas toda oração transforma algo dentro. Às vezes, a paz vem antes da resposta, e essa paz já é cura em andamento. É o sopro que devolve o ar quando tudo parecia sufocante. A oração também ajuda a dar nome às dores. Às vezes, a gente se sente mal e nem sabe por quê. A alma carrega lutos antigos, traumas esquecidos, culpas escondidas, e a oração funciona como uma escavação suave. Aos poucos, Deus vai revelando o que está machucado, e só o que é revelado pode ser curado. Por isso, não tenha medo de orar dizendo, mostra, Senhor, o que está ferido. Num mundo tão acelerado, onde todo mundo parece feliz nas redes sociais, é difícil admitir que se está triste. Mas a oração é um lugar seguro. Nela, você não precisa fingir. Pode se derramar sem medo de julgamento. Pode gritar ou apenas suspirar. Pode chorar sem se explicar. E quanto mais sincera a oração, mais íntima ela se torna. Deus honra o quebrantamento. Tem um salmo que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas e se o amanhã demora? E se a noite parece infinita? Então ore assim, Senhor, me sustenta até a alegria voltar. E Ele sustenta. Como? Às vezes com um abraço, outras vezes com uma ideia, ou até com um simples momento de silêncio onde a alma se acalma. Ele sabe o que você precisa antes mesmo que peça. Uma dica prática que ajuda muito é criar um cantinho da oração. Pode ser uma cadeira perto da janela, um espaço com um versículo na parede, uma música ambiente. Esse lugar vira um refúgio. Quando o coração apertar, vá até lá, mesmo sem dizer nada. Só vá, porque o simples ato de se aproximar já é um passo em direção à luz. E cada passo conta. Também é importante cuidar do corpo enquanto se ora pela alma. Comida, sono, luz solar, tudo isso impacta o emocional. E a oração não substitui, ela complementa. Deus se importa com o todo. Então, ore pedindo sabedoria para cuidar de si. Exemplo prático. Inclua nas suas orações metas simples, como me ajuda a caminhar 10 minutos hoje. Pequenas vitórias também são curas. A tristeza é como uma tempestade que bagunça tudo por dentro. Mas depois da chuva, o solo fica mais fértil. Há orações que só brotam da dor. E são essas que Deus recolhe com mais carinho. Ele não ignora suas lágrimas. Cada uma tem valor. E no tempo certo, elas serão transformadas em testemunho. Por isso, mesmo sem entender, ore. Mesmo cansado, ore. Ainda assim, ore. E se você sente que já orou tudo o que podia, apenas fique. Fique com Deus. Às vezes, a presença vale mais do que as palavras. A alma sente quando está segura. E essa segurança, mesmo que silenciosa, é cura. Respire fundo. Diga, estou aqui, Senhor. E Ele também está. Sempre esteve. Agora, respire mais uma vez. Porque depois da tristeza começa uma nova etapa, levantar. E isso, meu amigo, é uma jornada que merece oração também. Oração para levantar após uma queda.